tudo bem? Hoje o nosso assunto de físico-química é hidrólise salina. Vamos ao tema. A hidrólise salina é, se existir, a reação inversa da salificação. Você sabe o que é a reação de salificação? Ela é conhecida também como reação de neutralização. Então, só para refrescar a sua memória, reação de salificação é aquela em que um ácido reage com uma base e produz sal e água. Salificação significa produção de sal e água, mas pode ser chamada de neutralização também. Tá ok? Então, a hidrólise salina é a reação contrária a essa reação de salificação. Enquanto essa reação produz sal e água, ácido e base produzem sal e água, a hidrólise salina é a reação em que sal e água produzem ácido e base. Talvez a sua pergunta seja: professor, quer dizer que se eu pegar um copo com água pura e colocar um sal, eu vou produzir um ácido ou uma base? Exatamente. Na verdade, quando nós temos um copo com água salgada, dependendo de quem foi o ácido e quem foi a base que deram origem a esse sal, essa água salgada pode apresentar um pH menor que 7, caracterizando-se assim uma água salgada ácida, pode ser neutra ou pode ser com pH acima de 7, caracterizando uma água salgada alcalina, tá bom? Então, o pH da água, quando eu adiciono o sal, ele pode ser 7, pode ser menor que 7, pode ser maior que 7. O nome hidrólise, água, lise, quebra. Nós vamos ver a quebra do pH neutro da água pura pela adição de um sal. Tranquilo? Então, o nosso papel aqui é, olhando para a fórmula do sal, descobrir quem é o ácido e quem é a base que reagindo deram origem a ele. E a partir dessas informações, fazermos uma previsão do pH da água quando eu adicionar esse sal para fazer uma solução. Tranquilo? Então vejamos, para que você consiga caracterizar como é que vai ficar o pH dessa água salgada, você precisa lembrar da força dos ácidos e das bases, tá certo? Porque, de novo, eu vou te dar a fórmula de um sal, você tem que descobrir quem é o ácido e quem é a base que deram origem a esse sal. Não só descobrir quem é o ácido e quem é a base, mas também você vai ter que classificar o ácido e a base com relação à sua força. Então vamos lá, vamos relembrar aqui um assunto do primeiro ano do ensino médio. Força dos ácidos. Quando nós tratamos a respeito de ácidos, nós precisamos lembrar que os ácidos têm duas classificações. Nós temos os hidrácidos, que são ácidos que não têm oxigênio na sua fórmula, na sua composição, ou seja, nós vamos tratar aqui principalmente de ácidos halogenados. Quando ligado ao hidrogênio, nós tivermos um dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo. Na família 17 existe o astato ainda, mas nós não temos ácido diastato, tá bom? Fica somente entre flúor, cloro, bromo e iodo. Os ácidos são classificados em fortes, moderados ou semifortes e fracos. O que são hidrácidos fortes? São aqueles hidrácidos feitos de cloro, bromo ou iodo. Os moderados, aliás, o moderado só existe um, é o HF, ácido fluorídrico. Qualquer outro hidrácido representa um ácido fraco. Tranquilo? Então, hidrácidos só existem 3 fortes:
os que são feitos de cloro, bromo ou iodo. Só existe um que é moderado, que é o flúor. Qualquer outra fórmula de ácido que não tenha oxigênio na fórmula, nós classificaremos como ácido fraco. Tranquilo? Além de hidrácidos, nós temos ácidos também classificados como oxiácidos. Esses têm oxigênio na fórmula. Temos o hidrogênio à esquerda, um elemento no meio, que nós chamamos de elemento central, e o oxigênio à direita. Então, nas pontas, tem hidrogênio à esquerda e oxigênio à direita. Para dizer se um oxiácido é forte, fraco ou moderado, nós vamos fazer uma continha, que é pegar o número de oxigênios desse ácido e diminuir do número de hidrogênios. Se o resultado for 2 ou 3, nós classificaremos o ácido como forte. Veja esse exemplo do HClO4, ácido perclórico. 4 oxigênios menos 1 hidrogênio, 4 menos 1, 3. Se o resultado for 2 ou 3, chamaremos de ácido forte. Alguns livros classificam assim: resultado 2, ácido forte. Resultado 3, ácido muito forte. Tá bom? Então, quando você estiver fazendo os seus estudos, dependendo do livro, do site, você pode encontrar um autor que optou por fazer a classificação 2, ácido forte, 3, ácido muito forte. Tá bom? Aqui eu preferi optar por 2 e 3 chamar de forte, não tem nenhum problema. Tranquilo? Se o resultado do número de oxigênio menos hidrogênio for 1, nós vamos classificar esse ácido como moderado ou podemos chamar também de semiforte. Se o resultado for 0, nós vamos chamar de ácido fraco. Só existe uma exceção, que é o H2CO3, que é o ácido carbônico. Embora o resultado seja 1, ele não é moderado, ele é um ácido fraco, porque na verdade esse ácido carbônico não existe. Ele é o gás carbônico dissolvido na água. Então, quando você dissolve gás carbônico na água, o pH da água pura, ele reduz levemente do 7, ele diminui levemente do 7. Então, o H2CO3, embora o resultado seja 1, ele é classificado como ácido fraco. Tranquilo? Então, vamos seguir. No caso das bases, a classificação é mais fácil, porque não existe base moderada. Ou ela será forte ou será fraca. E como é que eu classifico uma base em forte ou fraca? Basta você olhar para o metal que está ligado à hidroxila. É ele quem vai dizer se aquela base é forte ou fraca. Você vai olhar para onde ele está na tabela periódica. Então, veja, nós vamos chamar de base forte quando o metal dessa base estiver localizado na família 1 ou na família 2 da tabela periódica, ou seja, quando se tratar de um metal alcalino ou alcalino terroso. E aí eu preciso chamar a sua atenção para duas exceções importantes, o berílio e o magnésio. Estes dois elementos, berílio e magnésio, estão localizados na família 2, eles são metais alcalinos. Entretanto, eles são exceção. Embora pertençam à família 2, eles não formam bases fortes, e sim fracas. Então, vamos dizer que as bases fracas são berílio e magnésio, as duas exceções da família 2 e qualquer outro metal da tabela periódica. Tá bom? Então, você tem que estar atento para verificar a posição dos metais na tabela periódica. Família 1, forte.
família 2, tirando o berílio e o magnésio, os demais são fortes. Berílio, magnésio e qualquer outro caso, qualquer outro exemplo, nós teremos bases fracas. Perfeito? Então, nós precisamos agora descobrir, através da fórmula do sal, quem é o ácido e quem é a base que deram origem àquele sal. Além de descobrir o ácido e a base, os pais daquele ácido, daquele sal, nós precisamos classificar o ácido e a base com relação à força. Então, vamos treinar um pouquinho? Veja só, escreva o ácido e a base que deram origem aos seguintes sais e, em seguida, classifique-os quanto à força. Então, o que é que nós temos aqui? Acompanhe. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fórmulas de sais. E quero que você escreva quem é o ácido e quem é a base que deram origem a esse sal. Além de retirar e escrever as fórmulas do ácido e da base, você precisa classificar com relação à força de cada um. Então, eu vou fazer a letra A com vocês. Vocês vão dar uma pausinha no vídeo e fazer todos os outros itens. Quando você terminar, aí você continua assistindo esse vídeo, tá bom? Porque depois de resolver a primeira, o item A, aí eu vou continuar a explicação no próximo slide. E nós vamos, na próxima aula, fazer a correção destes itens. A primeira coisa que nós faremos da nossa aula será a correção destes outros itens para vermos o ácido, a base e a classificação com relação à força. Tranquilo? Porque você não vai conseguir compreender de maneira clara se você não fizer esse exercício, se você não treinar. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer o primeiro elemento, o primeiro sal, que é o Li2S, que é chamado de sulfeto de lítio. Então veja como é simples. O que nós vamos fazer é a dissociação de cada um desses sais, a separação em cátions e ânions. Como é que nós fazemos isso? Todos os sais são divididos em duas partes. O primeiro elemento, que é um metal, e toda a espécie química que está à direita dele. Então vamos lá. Deixa eu pegar um com parênteses para você entender. Ó, a letra C, cálcio e também ClO, tudo que está entre parênteses. Aqui, ó, ele é feito na letra E de níquel e ele é feito de NO3. Se não tiver parênteses, é como se fosse um. Então nós temos na letra B o sódio, Na, e a outra parte desse sal é feita de quê? De SO4. Então, se não tiver parênteses, eu copio tudo que tem depois do primeiro elemento, que será um metal sempre. Se tiver parênteses, eu copio apenas o que está dentro dos parênteses. Aqui, ó, na letra H, o que é que tem dentro dos parênteses? SbO3, que é o antimônio, SbO3. Ele é feito de ouro e é feito de SbO3. Tranquilo? Então veja, esse primeiro sal lá de cima, ele é feito de duas partes. Ele é feito de lítio e é feito de enxofre. Tranquilo? Muito bem. Esse número 2, que está abaixo do lítio, ele serve para duas coisas. Primeiro, dizer quantos lítios serão separados nessa dissociação. 2 lítios. E serve para dizer qual é a carga do S, que é a parte negativa. -2. Esse número 1 aqui embaixo, do enxofre que está omitido, também serve para duas coisas. Para dizer quantos enxofres eu tenho, é só um, eu optei por não colocar. E para dizer qual é a carga do primeiro elemento positivo, mais um. Beleza?
Então veja, todo sal, essa informação é muito importante. Todo sal veio de um ácido e de uma base. Quando nós fazemos a separação, nós precisamos entender quem deu origem a cada espécie química. Então veja, o metal, que é o primeiro elemento e é sempre o positivo, quem deu origem a ele foi a base. Então, a parte positiva veio da base. A parte negativa veio do ácido. Então, o que é que caracteriza uma base? Não é a presença de hidroxila? Então, como é que eu faço para saber que base deu origem ao Li mais 1? É simples. Para que o Li mais 1 vire uma base, quantas hidroxilas eu tenho que colocar ao lado direito do Li? Olha aqui em cima dizendo, só uma. Então, uma hidroxila, o lítio virou uma base. Ah, professor, quer dizer que se eu tiver um elemento positivo e em cima dele for mais 2, para ele virar uma base, eu tenho que colocar 2 hidroxilas? Exatamente isso. Quando for mais de uma, você coloca entre parênteses, tá bom? O número de hidroxilas. O máximo que pode ter é 4. Tranquilo? Então veja aqui, fiz a separação, coloquei as cargas por aquilo que nós chamamos no primeiro ano de regra da tesoura. Os índices, que são esses númerozinhos embaixo, eles viram expoente do outro elemento do outro lado, em forma de cruz, como se fosse aquela regrinha de 3, meio pelos extremos. Tá certo? O primeiro elemento sempre é positivo e o segundo sempre negativo. Então, o primeiro elemento veio da base. Para saber qual foi a base que deu origem a ele, eu coloco ao lado do lítio o número de hidroxilas que a carga me diz. Aí eu elimino as cargas na fórmula. Para ser um ácido, eu preciso de quê? Lembra que todo ácido começa com hidrogênio? Quantos hidrogênios eu vou colocar aqui ao lado do enxofre, atrás dele, para dizer que isso aqui virou um ácido? Olha aqui o número, eu vou colocar 2 hidrogênios. Tranquilo? Então, as próprias cargas, a positiva vai dizer quantas hidroxilas eu coloco ao lado do metal. A parte negativa sempre vai dizer quantos hidrogênios eu devo colocar ao lado do ânion. Professor, quer dizer que se eu tiver alguma coisa e lá em cima for menos 3, para ela virar um ácido, eu escrevo ao lado esquerdo dela H com um 3 embaixo? Exatamente. Quando você escreveu ácido, veja que as cargas desaparecem, tá? Ácido e base. Muito bem, eu já descobri que esse sal, ele veio desta base e desse ácido. Agora vamos classificar. LiOH. Olhando na tabela periódica, o lítio faz parte da família 1. Então vamos lembrar, nas bases só existem fortes e fracos, não existe moderado. Quem são os fortes? Família 1 e família 2, com exceção de berílio e magnésio. Ah, o lítio está na família 1, então é uma base forte. Este ácido aqui não tem oxigênio na fórmula, ele é chamado de oxiácido. Se ele é um oxiácido, então nós vamos olhar para a família 17. Família 17 é feita de flúor, isso na tabela, tá? Flúor, cloro, bromo e iodo. Com o flúor é o único moderado. Cloro, bromo e iodo são fortes. Qualquer outro caso é fraco. Ah, professor, então aqui não pertence à família 17, nenhum deles. Ele nem é o flúor para ser moderado, nem é cloro, bromo ou iodo para ser forte. Então é um ácido fraco. Então esse sal aqui, ele foi produzido pela reação entre uma base forte e um ácido fraco. Então ele vai apresentar algumas características quando eu colocar na água. Tranquilo? Então agora o que é que vocês vão fazer?
desenvolver os outros itens da mesma forma que eu fiz. Descobre o ácido, descobre a base, que deram origem a cada um desses sais, e classifica o ácido e a base com relação à sua força. Quando você fizer isso, você dê uma pausinha no vídeo agora, quando você terminar de fazer todos esses itens, aí você continua assistindo o vídeo, que do próximo slide para frente tudo vai ficar muito mais claro. Combinado? Bom trabalho! Muito bem, pessoal. Se você fez todo esse processo de descobrir o ácido, a base e classificar com relação à força, no próximo slide agora você não vai sentir dificuldade nenhuma. Por quê? Veja só, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar descobrir agora o que é que vai acontecer com o pH da água pura quando eu adicionar o sal. Se vai acontecer hidrólise ou não. Professor, o que é acontecer hidrólise? Hidro, água, lise, quebra. Se a chegada desse sal na água, lembra que o pH da água é 7, da água pura, ela é neutra? Então, se a chegada desse sal na água vai quebrar o pH neutro, vai ficar maior que 7, se vai ficar menor que 7 ou se vai continuar neutro. Se continuar neutro, quando eu coloco o sal na água e coloco um pHmetro, que é um instrumento para medir o pH, e verifico que a água pura continua 7, mesmo com a chegada do sal, isso significa que não houve hidrólise. Se mudar o pH, houve hidrólise, tá bom? Então veja só. Como é que nós vamos compreender todo esse processo pela análise desse quadro aqui? Eu desenvolvi esse quadro da seguinte maneira. Eu escrevi aqui sal e nas colunas da esquerda e da direita eu vou escrever quem é o ácido e quem é a base que deram origem a esse sal. Tá certo? Então, eu acho que eu vou colocar até assim, ó, para facilitar. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Deixa eu ver a cor dela. Aqui, cor da tinta. Eu vou colocar amarelo para ficar igual ali, tá? Nessa coluna aqui, eu vou escrever a letra A. Quem é o ácido que deu origem a esse sal? E aqui eu vou escrever a letra B para dizer quem é a base que deu origem a esse sal. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, hidrólise, nós vamos dizer se houve quebra de pH ou não. Caráter, nós vamos dizer se ficou ácido, básico ou neutro. E pH, a gente só vai dizer assim, 7, maior que 7 ou menor que 7. Tá bom? A gente só vai classificar dessa maneira. Então vamos ao primeiro sal. O primeiro sal, ele veio de um ácido forte e de uma base forte. Então eu quero trazer uma informação super ultra importante para você, que é assim. Quando nós tivermos um sal que veio de um ácido forte e de uma base forte, quando eu colocar esse sal na água e misturar e fazer a solução, e eu medir o pH dessa água, da água pura, ela vai continuar com pH 7. Porque ácido forte com base forte, acontece neutralização total. Tá bom? Então, o único caso que não tem hidrólise, ou seja, não quebra o pH da água, é quando o sal, ele é o resultado da união de um ácido forte com uma base forte. Tá certo? Então, esse é o primeiro exemplo. O sal veio de um ácido forte e uma base forte. Vai ter hidrólise? Não. Qual vai ser o caráter dessa água salgada? Neutro. E qual vai ser o pH dela? 7. Tá bom? O único caso que não tem hidrólise, que não quebra o pH da água, é um sal que veio de um ácido forte e de uma base forte. Então, olhando nos exercícios que você fez anteriormente, onde você classificou,
você já sabe qual ou quais sais que, se eu colocar na água, se forem colocados na água, não mudarão o pH da água pura, ou seja, não sofrerão hidrólise. Beleza? Agora vamos a um outro exemplo. Um sal, imagine um sal aí, você pode olhar nos exercícios que você fez, um sal que veio de um ácido forte e de uma base fraca. A pergunta, tem hidrólise? Tem sim, vai ter quebra de pH da água. Agora olha como é simples, pessoal. O sal veio de um ácido forte e de uma base fraca. Então esse sal vai ter mais característica de ácido ou mais característica de base? Quem predomina? Predomina o mais forte. Então essa água salgada vai ter um caráter ácido. E quanto vai ser o pH dessa água salgada? Vai ser menor que 7. Lembra que na escala de pH, menor que 7 é ácido? Então, quando eu colocar um sal que veio de um ácido forte e de uma base forte, nós teremos uma água salgada com pH menor que 7. Tranquilo? Agora vamos imaginar um sal que veio de um ácido fraco e uma base forte. Vai ter hidrólise? Sim, o único caso que não tem hidrólise é quando os dois são fortes. Beleza. Quem predomina? Ah, professor, nesse caso predomina a base, porque ela é mais forte. Perfeito, o mais forte sempre predomina. Então, o caráter dessa água salgada será básico ou alcalino, tanto faz. E o pH dessa água salgada? Maior que 7. E por último, imagine um sal que foi feito de um ácido fraco e de uma base fraca. Vai ter hidrólise? Vixe, professor, agora o senhor me pegou. Não sei se vai ter hidrólise quando os dois são fracos. Vai! Lembra que eu disse que o único caso que não tem hidrólise é quando o ácido e a base são fortes? Muito bem. Talvez você esteja se perguntando assim, mas quem predomina se os dois são fracos? Então, só olhando para a fórmula, se você voltar nos exercícios, você vai ver que tem sal lá naqueles itens que foi feito de um ácido fraco e uma base fraca. Então, só olhando para as duas fórmulas, não dá para saber quem predomina. Não tem como eu saber só olhando para a fórmula. Se não tem como eu saber quem predomina, como é que eu faço para saber o pH? Dá para saber? Também não. Vixe, professor, quer dizer que se eu encontrar um ácido e uma base fracas, formando um sal, eu paro por aí, não tem mais o que fazer? Não dá para descobrir mais nada? Só olhando para a fórmula não tem mais o que fazer. Mas dá para a gente saber quem predomina. Eu vou ter que analisar números. Para o ácido, eu vou ter que analisar a constante ácida, que é aquele valor de K, da constante de equilíbrio, com a letra A pequenininha embaixo. Então, é o Ka e da base é o Kb. Por exemplo, um é 10 a menos 9 e o outro é 10 a menos 2. Quem predomina? 10 a menos 2, porque 10 a menos 2 é maior do que 10 a menos 9. Tá? Então, eu tenho que olhar números, os valores das constantes de ácido e constante de base. Aí eu posso ter predominância do ácido, posso ter predominância da base, ou então pode ter dois valores iguais. Aí o caráter vai ser neutro, pH 7. Então, vai depender dos números. Tranquilo? Podemos passar? Então, vamos em frente. Ó, vamos resolver alguns exercícios e aí nós encerramos a nossa aula, tá bom? Vamos lá. São preparadas soluções dos sais a seguir. Verifique se elas são ácidas, básicas ou neutras. Então, eu vou dar a fórmula dos sais e o que nós vamos fazer é basicamente escrever o que tínhamos no quadro do slide anterior. Olha o primeiro sal aqui, ó, KCN. Quem é o ácido e quem é a base que deram origem a esse sal e qual é a força deles? Lembra que o primeiro elemento
é o resultado da base, a segunda espécie veio do ácido. Então, quem deu origem quem foi a base que deu origem a esse sal? Olha aqui, a base veio do KOH, porque é mais um e menos um. Ele é uma base forte, porque o potássio é um elemento da família 1. Quem é o ácido que deu origem a esse sal? É o HCN, que é um hidrácido classificado como fraco. Então, esse sal KCN, ele foi o resultado de uma base forte e um ácido fraco. A pergunta é, há hidrólise? Sim, só tem um caso que não tem hidrólise. Qual será o caráter dessa água salgada? Ácido, básico ou neutro? Bom, se ele veio de uma base forte e um ácido fraco, essa água salgada vai ter um caráter básico ou alcalino, o mais forte predomina. Perfeito. Vamos para mais um sal, nitrato de potássio, que é um sal utilizado aí para fazer fertilizante. Quem é o ácido? Quem é a base que deram origem a este sal? A base é o NaOH. O sódio é um elemento da família 1 dos metais alcalinos, então é uma base forte. O NO3, ele veio de um ácido. Qual é o ácido? É o HNO3. É um oxiácido. A gente faz a continha quando é oxiácido. 3 menos 1, 2. 2 é um ácido forte. Então, este sal, ele é o resultado do encontro de um ácido forte e de uma base forte. Tem hidrólise? Não. Ele nem vai ser ácido, nem vai ser básico, porque não tem um que predomine, os dois são fortes. Nesse caso, qual será o caráter da água salgada? Neutro. Beleza? Vamos para mais uma? NH4Cl. Quem é a base e o ácido que deram origem a esse sal? A base é o hidróxido de amônio, que é uma base fraca, porque não é nem família 1 nem 2, tirando berílio e magnésio, que é a exceção. E o Cl veio de qual ácido? O famoso HCl, ácido clorídrico, que é um hidrácido forte. Então, este sal, ele veio de uma base fraca e de um ácido forte. A pergunta é, vai ter hidrólise? Sim, o único caso que não tem hidrólise é quando os dois são fortes. Qual vai ser o pH da água quando eu colocar esse sal? O caráter é um caráter ácido, porque o mais forte sempre predomina. NH4CN. Quem é o ácido e a base que deram origem a esse sal? A base é o hidróxido de amônio, nós vimos agora, que é uma base fraca. E o CN, nós já fizemos também, é o HCN, que é um hidrácido fraco. Então, esse sal, ele veio de um ácido fraco e de uma base fraca. Vai ter hidrólise? Sim, professor, só não tem hidrólise quando os dois são fortes. Qual é o caráter? Ah, professor, o senhor falou agora há pouco que se os dois forem fracos, só olhando para a fórmula não dá para saber. Perfeito, é imprevisível qualitativamente, ou seja, não dá para determinar quem está predominando só olhando para a fórmula. Pela fórmula eu sei que os dois são fracos, mas quem predomina dentre estes dois fracos? Aí eu teria que analisar números. O Ka e o Kb, a constante do ácido ou a constante da base. Eu poderia ter dois números iguais, de Ka e Kb, aí seria neutro. Poderia ter o valor de Ka maior que o de Kb ou vice-versa. Então, nesse caso, eu preciso analisar números. É imprevisível qualitativamente. Tranquilo? Então, nós chegamos ao final da nossa aula de hidrólise salina. Então, se você não fez, faça aqueles itens
que eu deixei para vocês para descobrir o ácido, a base e a força de cada um deles, que vai ser muito importante para você conseguir resolver os exercícios. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção. Até a nossa próxima aula.